A nova doutrina do Império é paz através da força, paz pela força. Antes, utilizavam vários meios multilaterais, como a ONU, a OMC, a OMS, para subjugar os demais países. O Trump veio, rasgou a cortina e disse o seguinte: quer saber de uma coisa? Vão fazer o que eu quero ou terão a minha força sobre vocês. É uma nova reedição da doutrina Monroe que a gente está vendo aqui. É uma nova edição do Big Stick. Então, vamos ver aqui a matéria do Opera Mundi falando sobre isso. E eles vêm dizendo o seguinte. Eles vêm dizendo de que a famosa doutrina Monroe, criada em 1823, traz a ideia de América para os americanos, uma ideia de que a Europa já não tinha mais o direito de intervir nas questões da América. Lembrando, 1823 é praticamente após a década das grandes independências, é a década após a década das grandes independências dos países aqui da América Latina e de todo o continente americano, no qual a maioria ficaram independentes, como foi o caso do Brasil também, que ficou independente na década de 20. E aí os americanos falam, ó, não se metam aqui, vocês já perderam algumas guerras, fiquem aí na Europa e agora a América é para os americanos. Mas muitas vezes podemos pensar, beleza, eles estão dizendo que a América é pra gente? Não, não. A América é para os americanos. E aqui o Império já começa a mostrar suas garras de que quem eles entendem como americanos são só eles mesmos, os estadunidenses. E talvez nem a população em geral, né? Talvez seja mais uma elite estadunidense. E aí, sob a sua hegemonia, eles estabeleceram a sua esfera de influência e o direito deles intervir, como eles pensam, desde o México até a Argentina ou até o Chile ali na região da Patagônia, que é dividida entre os dois países. Depois saiu uma outra doutrina, o Corolário Roosevelt, criado em 1904 pelo presidente Theodore Roosevelt, que ampliava a doutrina Monroe, justificando, ou seja, dando justificações às intervenções militares que fazia na região de forma preventiva para evitar as suas instabilidades. Isso aqui começou um pouco antes dessa doutrina, quando eles atacaram as últimas colônias do Império Espanhol aqui na América e também na Ásia. Lá eles atacaram as Filipinas, enquanto aqui eles atacaram Cuba, Porto Rico e tomaram praticamente deles essas colônias, onde Porto Rico continua sendo colônia dos Estados Unidos e o Cuba, eles deram uma possível independência, mas eles controlavam até a revolução com o Fidel Castro. O Panamá, eles também impuseram a sua força, essa ideia de paz pela força foi imposta lá, quando eles tiraram o Panamá e não permitiram mais que ele fizesse parte da Colômbia. Na verdade, era uma pequena parte da Colômbia que eles decidiram torná-la independente. E se a Colômbia quisesse ter paz, que aceitasse. O Haiti foi invadido algumas vezes pelos americanos, o mais certo é falar, pelos estadunidenses. E aí a gente vai vendo que o Império, ele vai dizendo claramente, América Latina é minha, não toque. Aqui é o meu quintal. Tem até um vídeo mostrando sobre isso daqui, a ideia de que nós somos o seu quintal. Vamos ver aqui, ó, tá no TikTok. É bem interessante ver a ideia desse vídeo aqui. Não, não é esse vídeo, ó, pulei o vídeo errado. É esse daqui. Quem fala isso é o próprio secretário da guerra dos Estados Unidos. Olha o que ele disse. Took their eye off the ball and let China just sweep in all over South and Central America with their economic and cultural influence. Então, o problema é que a China está querendo ter influência em toda a América Latina. E isso, para ele, não está certo. Como pode isso? É uma região da nossa influência, não dos chineses. Governments for bad infrastructure and surveillance and indebtedness. President Trump said, not anymore. We're taking our back. O presidente Trump disse, não mais.
Estamos tomando nosso quintal de volta. Beleza? Bem-vindo. Prazer. Meu nome é professor Gessé Santiago. E aqui você acabou de conhecer mais um morador do quintal do Império. Back. That's why I was there for a conference of Central and South American countries as well. We're going to invest in ways that serve American interests in our backyard as we stop the sphere of Chinese influence. O problema então para eles é que no quintal do Império, os chineses vieram aqui, estavam tentando ajudar a limpar esse quintal e eles disseram não, esse quintal é nosso, mesmo que sujo, ele ainda é nosso e não queremos que você limpe ele pela gente. Praticamente isso, o quintal é deles. Então a gente vê que a ideia deles é América para os americanos, doutrina Monroe, doutrina Corolário Roosevelt, continua mantendo de que nós somos apenas algo que vai ser usado para eles de acordo com os seus interesses, de acordo às suas necessidades. Depois nós vamos ter a doutrina Truman, e ela vai trazer o seguinte: a doutrina Truman, a partir de 1947, ela vai justamente trabalhar de que, em vez de utilizar a paz pela força, que era o que fazia o unilateralismo do Império, ela tenta construir um sistema no qual os países sentem que eles podem participar mais, sentem que pode dar a sua opinião, apesar que o Império continua comandando da mesma forma. Porém, ele cria órgãos que dão voz às distintas áreas do mundo e até se contrapor ao próprio Império. É aí que é criada a OTAN, que é essa aliança de defesa mútua, é criado a ONU, mas a OTAN, a gente pode dizer que hoje, mais que nada, ela também é utilizada como uma forma de ter um exército reserva para o próprio Império, né? Porque daí ele se mete numa guerra e leva o exército reserva dele, que da OTAN. Logo, depois das Torres Gêmeas, temos a doutrina Bush, e aí a ideia da guerra preventiva e a promoção da democracia. Então a gente tem que invadir para que não aconteça outros atentados, e aonde nós vamos invadir, vamos tirar essas culturas arcaicas, esses modos de se organizar que não dá certo, segundo a visão dos Estados Unidos, e vamos lá tentar implantar nesses países um sistema democrático nos moldes ocidentais, europeus e estadunidenses. É a ideia do nation building, a ideia da construção de uma nação com símbolos nacionais, identidades compartilhadas, histórias em comum, tudo isso daí, e um sistema de governo no qual todo mundo aceita de que é o melhor, porque cada um vai podendo estar a opinar. Porém, como a gente viu no Iraque, até hoje, o Iraque invadido pelo Bush, ele não consegue se organizar democraticamente. Acabou que lá que foi que surgiu o ISIS, o Estado Islâmico, e saiu fazendo a matança aberta aí por todo lado. E o Afeganistão, o Talibã, com seu regime ultraconservador, hierárquico, mais que nada, totalmente excludente das mulheres, conseguiu retomar o poder e se impor depois de 20 anos de guerra. Por isso, a ideia do Bush de guerra preventiva talvez possa até continuar, mas a ideia de promoção da democracia foi enterrada. Essa parte da doutrina foi enterrada. E agora, nos 80 anos desse órgão multilateral, que é a ONU, que dá voz às diferentes partes do mundo, muitas vezes não faz nada realmente, mas dá voz, tudo isso daí, os Estados Unidos vai até ela, o Império chega nela através do seu líder, Donald Trump, e diz: acabou. Esse modelo em que dávamos voz a todo mundo, de que cada um podia dar a sua opinião, e às vezes a gente tinha que escutar, às vezes havia uma pressão para a gente escutar, a gente criou até um órgão que deixávamos ser pressionados, acabou, não existe mais. E se existe,
não vale para nada, não serve de nada. Até fiz um vídeo aqui dizendo para que serve a ONU. Praticamente para nada, né? Porque o modelo agora, o novo modelo, a nova doutrina do império é a paz pela força. Você vai fazer o que eu digo ou terá toda a minha força sendo utilizada contra você. Pode ser a força militar, pode ser a força econômica, política, social. O que eu tiver para te pressionar, eu usarei. A dissuasão pela força, tanto a dissuasão militar como econômica, são o que mais o Trump tem usado agora para com os países. Ele começou com dissuasão econômica, mas algumas regiões, como estamos vendo aqui na região do Caribe e principalmente na Venezuela, também há uma grande dissuasão militar. De fato, ainda não invadiu a Venezuela, mas bota toda uma pressão com o seu Comando Sul, estando justamente na região. E ali no Irã, foi a mesma coisa. Primeiro, atacou junto com o Estado de Israel, e depois disse, acabou a guerra, mas agora eu quero que vocês acatem pelo menos algumas coisas, porque nós somos o império, nós somos a maior potência do mundo, e dissemos que é assim, e acabou. Obviamente isso não funciona para todos os lugares, porque aí tem outras potências que têm condições de peitar os Estados Unidos, que é o caso principalmente da China e da Rússia por enquanto. Até quando a Rússia terá poder de peitar os Estados Unidos, não sabemos, mas enquanto ela estiver economicamente bem atrelada à China, possivelmente continuará peitando, continuará resistindo aos intentos do império. Então, sob a nova doutrina Trump, as operações militares são intensificadas a uma dimensão nunca vista antes, e aí volta a ideia do Big Stick, a ideia de que eu vou com tudo contra você, principalmente aqui na América Latina, e aí a gente tem uma imagenzinha aqui, ó, do Big Stick, que é a ideia do grande porrete diplomático do tio Sam sobre todo mundo. Então, tem um grande porrete dele sobre aqui o continente americano, sobre Latinoamérica, daí, ó, México, Cuba, Panamá, e assim vai passando. Um grande porrete sendo puxado aqui, puxando as embarcações, né? A sua marinha de guerra. E aqui, se eu entendi bem, é um grande porrete da nova diplomacia, mas aí seria batendo, aqui seria o Theodore Roosevelt, seria batendo nas várias nações do mundo, ó, Rússia, aqui seria Japão, e aí vai colocando as várias nações do mundo de diferentes locais. A política do Big Stick aí novamente, mostrando que pra gente os Estados Unidos pressiona, e quando não consegue, pode claramente partir para a violência, algo que ninguém tem dúvida de que o Trump seria capaz de fazer. E por isso nós estamos vendo a intensificação dele aqui na região, justamente do Caribe. E até a sua ideia de renomear o Departamento de Defesa para o Departamento da Guerra, ele mostra essa nova intenção, de que não é um departamento mais para ficar na postura defensiva. Agora é abertamente ofensivo, agressivo, ativo. Algo que, claro, era uma rejeição do povo americano, e podemos dizer que até parte dos votantes de Trump estão tendo que recomprar essa ideia. Já vi grupos não aceitando, porque a ideia de parte dos votantes MAGA era de um maior isolamento dos Estados Unidos e se meter pouco nas questões internacionais. Porém, não é o que Trump tem deixado claro de que está fazendo. E a ação externa do império, ela se baseia-se agora cada vez mais em critérios de segurança nacional, por isso a questão da migração,
do narcotráfico, que também ele já colocou vários grupos como narcoterroristas podendo atuar, já que é uma questão de soberania nacional, mostrando que essas mudanças, elas podem estar acontecendo agora durante o governo Trump, mas lembre-se, o governo Trump, ele atuou lá naquele seu primeiro governo e foi lá que ele começou a guerra comercial contra a China. O Biden veio e não mudou isso. Então, pode ser que hajam coisas que o governo Trump mude agora e que fiquem posteriormente. E a doutrina do império, da paz pela força, pode ser que fique muito mais depois que Trump deixe o governo do império. E aí? O que você acha? Qual deveria ser a postura diante disto? A postura do Brasil, mais que nada. Devemos aliar-nos diretamente com o império, coisa que eu acho imprudente, ou fazer o que o Brasil sempre soube fazer de melhor. Caminhar ali, entre o império e entre as outras potências rivais do império. Deixe aí nos comentários o que você acha sobre isso e sobre a nova doutrina do império, que é a de paz pela força. E eu sou o professor Gessé Santiago, aqui da Escola de Filosofia Política.